As pessoas estão simplesmente desesperadas vendo o seu patrimônio encolhendo cada dia mais a cada circuit breaker. Muita gente nem sabe o que fazer. Não sabe o que vende, o que compra, se vende, se compra. Então no vídeo de hoje eu vou contar o que eu fiz, o que eu tô fazendo durante essa crise que a gente está vivendo para eu evitar perder dinheiro e também para tentar ganhar dinheiro. A gente está vivendo uma crise muito grave, sim. Eu não falo isso para botar medo, para botar pânico, para criar desespero. Eu falo isso porque simplesmente é a verdade. Eu falo isso com base em fatos que é só a gente analisar eles para ver que a gente tem um problema sério nas mãos e não só isso. A gente não tem previsão para solução. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 18 de março, são 7h30 da noite. Hoje a gente teve, em 8 dias de mercado aberto, 6 circuit breakers. Então, com isso a gente vê, que a gente não está passando por um momento qualquer. E a gente também vê que investimentos em ações não estão passando ilesos. Então, deixa eu resumir o que está acontecendo antes de falar o que eu estou fazendo. Vamos lá. Hoje aqui no Brasil a gente está vivendo, a gente está vendo por aí muita campanha para estimular a quarentena, para estimular que as pessoas fiquem em casa, para assim a gente reduzir o impacto do coronavírus, para reduzir o número de pessoas infectadas pelo vírus, para assim tentar evitar o caos nos hospitais. Porque, como a gente sabe, não precisa nem de coronavírus para os hospitais aqui do Brasil serem um inferno. Eu vou até usar o meu espaço aqui para ajudar nessa campanha. Então, se você tem o privilégio de poder ficar em casa, de poder sair o mínimo possível, para só sair em extrema necessidade, por favor, faça isso. Eu sei que muita gente, infelizmente, não pode se dar esse luxo de ficar em casa sem ir trabalhar. Infelizmente, o padeiro, por exemplo, não pode fazer isso. A moça que te atende lá na farmácia também não pode fazer isso. Então, se você pode, se você faz parte da minoria, por favor, fique em casa. É a única maneira que a gente tem de evitar que o vírus se propague, é se isolando mesmo. Então, se você puder, faça isso. Eu estou fazendo, inclusive, eu estou desde domingo em casa, eu já estou um pouco surtada, mas estou fazendo a minha parte. Inclusive, gente, se vocês estiverem ouvindo um panelaço aqui nos ruídos do vídeo, é porque tá rolando uma manifestação, acho que contra o Bolsonaro, e eu quero muito gravar esse vídeo porque eu quero passar conhecimento pra vocês, eu quero passar conteúdo pra vocês e eu não tenho outra hora. Então, vamos ver se na edição eu consigo dar um jeito nisso, mas é o que temos pra hoje. Mas enfim, gente, por mais que eu ache que esse problema, o coronavírus, é um problema muito maior de saúde do que um problema financeiro, vamos falar sobre ele aqui pela ótica econômica, já que esse é o nosso assunto por aqui. Vamos lá. Primeira coisa, essa quarentena, gente, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante, como eu falei, pra gente evitar a propagação do vírus. Porém, ela desacelera demais, mas é assim, demais, ela está desacelerando e vai desacelerar ainda mais a nossa economia. Não só a economia do Brasil, mas a economia mundial, tá bom? Porque olha só, segue essa lógica aqui comigo. A gente está em quarentena, A gente está em quarentena, então a gente não está saindo muito. Por conta disso, a gente está consumindo menos. E aí, o que acontece? As empresas têm a sua receita encolhida, porque menos gente comprando, menos dinheiro entrando no caixa da empresa. Só que aí, no final do mês, pode acontecer da empresa ficar no prejuízo. E aí, com a empresa no prejuízo, ela não consegue pagar aluguel, ela não consegue pagar fornecedor, ela não consegue pagar funcionário. E aí, o que acontece? Demissão. E esse cara não consegue pagar as contas lá da família dele. Ou então os fornecedores não conseguem pagar os seus funcionários. O cara lá do aluguel não consegue bancar a sua própria vida porque ele não recebeu aquele dinheiro que ele estava esperando naquele mês. Então, gente, isso tudo vira uma bola de neve gigantesca até no curto prazo. Mas não é só isso, gente. A gente começou essa semana com a notícia de que o Fed, que é o equivalente ao Banco Central lá dos Estados Unidos, ele cortou a taxa de juros americana, chegando a praticamente zero. Só que, como tudo pode piorar, isso foi visto pelas pessoas, como uma atitude de desespero do Fed. E aí, o que aconteceu? Pânico. As pessoas acharam que o Fed estava enxergando uma situação que elas ainda não estavam enxergando, uma situação, um cenário pessimista, e aí com isso o pânico foi instaurado. Sem falar da crise do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, que ainda nem foi resolvida.
Enfim, gente, nós temos problema pra caceta e solução zero. Vacina pro coronavírus sem previsão, remédio que trate o coronavírus sem previsão, acordo entre Rússia e Arábia Saudita também não temos previsão. A quarentena deve durar aí mais umas 2 semanas pelo que se tem falado. Então esse é basicamente o nosso cenário de hoje e eu, infelizmente, acho que as coisas ainda podem piorar. Na verdade, eu até prefiro acreditar que as coisas podem piorar, porque assim eu me preparo para esse cenário da forma correta. Isso é porque eu sou uma pessoa tóxica ou então negativa? Gente, eu acho que não. Eu não sou nada disso, eu sou sim prevenida. Porque eu sendo prevenida, eu vou estar preparando a minha carteira de investimentos para o pior. E aí, o que vier a mais é literalmente lucro. Ninguém prevê o futuro, gente. O nosso futuro está muito embaçado ainda. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, muito menos amanhã, muito menos daqui a 1 mês. Então, o ideal a se fazer é se preparar para o pior. Então, para mim, essa é a hora de dar um passo para trás para depois a gente pensar em dar 2 para frente. Então, agora vamos falar sobre o que eu acho que a gente deve fazer, o que eu estou fazendo. Primeira coisa, gente, vamos nos proteger. Investir em ativos que, em tempos de crise, se valorizem, como é o caso do dólar, como é o caso do ouro. O dólar hoje, gente, passou de 5,10 e se essa crise continuar, eu não duvido nada ele chegar a 6. Eu tô falando isso sem base nenhuma, tá? Sem fazer previsão nenhuma. Só tô falando que é o que pode acontecer. Inclusive o ouro também. O ouro nesse último mês disparou. Tá, mas por que o dólar e o ouro dispararam no meio dessa confusão toda? Porque o dólar e o ouro são ativos extremamente conservadores. E em tempos de crise, as pessoas gostam disso. Em tempos de crise, as pessoas gostam de ter nas mãos ativos que te deem segurança, ativos fortes. O dólar é a moeda mais forte do mundo e o ouro já tem séculos que é visto como uma reserva totalmente segura. E o que acontece? O preço desses ativos, eles também variam de acordo com a oferta da lei e da demanda, igual as ações, sabe? Quanto maior a demanda, maior o preço. Quanto mais gente está procurando por esse ativo, mais caro ele fica. Tipo o álcool gel, que agora todo mundo está procurando e tem gente vendendo álcool gel a R$40. Por isso, gente, o dólar e o ouro, eles se valorizam, eles têm o seu preço aumentado quando a bolsa está caindo, porque muita gente tira o dinheiro da bolsa, que é uma forma de investir mais arriscada, e bota em dólar, bota em ouro, porque são ativos mais conservadores, mais seguros. E aí, com isso, o preço sobe. Então, gente, ter esses ativos em carteira, quando você também tem bolsa em carteira, é uma forma de equilibrar. Porque enquanto você estiver lá perdendo na bolsa, você provavelmente vai estar ganhando no dólar e no ouro. Tendo ambos em carteira, proteção, ativos de proteção e bolsa, você perde menos, você consegue equilibrar mais a sua carteira. Na verdade, o que você vai ganhar com as suas proteções não vai superar a sua perda na bolsa, mas provavelmente isso vai te fazer perder menos. E aí, quando as coisas voltarem para os trilhos, você vai demorar muito menos tempo para recuperar o que você perdeu com a crise. Quanto mais se perde, gente, é pior. Mais tempo você vai precisar para recuperar o que você perdeu. Então, vamos evitar perder. Então, se proteja primeiro. Bote em carteira ativos que vão te fazer ganhar durante a crise. E aí, depois que você montar a parcela de proteção da sua carteira, aí você aproveita a liquidação da bolsa e monta uma carteira de ações focada no longuíssimo prazo. No longo prazo, gente, provavelmente esses eventos que a gente está vivendo hoje, esses problemas que a gente está vivenciando hoje, vão ter sido só acontecimentos do passado, vão ser coisas que a gente vai falar. Eu passei por isso, eu consegui superar isso. Então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, se proteger e depois pensar em aproveitar a liquidação da bolsa para lucrar com essas ações no longo prazo, com a valorização delas. É tudo sobre diversificação, gente. Estar exposto a só um tipo de ativo não faz o menor sentido, porque enquanto aquele ativo ali estiver performando bem, tipo os recordes que a gente estava vendo na bolsa, a gente estava lucrando com as ações. Mas em momentos como esse agora, como é que vocês estão se sentindo? Em momentos como esse você vai perder tudo? Vai destruir todo o seu patrimônio por estar concentrado demais? Será que isso vale a pena? Na minha cabeça isso não faz o menor sentido. Para mim isso é muita ambição e falta de humildade. A gente tem que entender que não dá para ganhar sempre. Enfim, gente, é tudo sobre diversificação. Inclusive, quem fez o PDM Class provavelmente deve ter aprendido essa lição direitinho.
Eu bato muito nessa tecla no curso, gente. Eu falo muito sobre diversificação. Inclusive, eu falo muito em ter proteções na nossa carteira para evitar esse tipo de problema. Até antes da crise, eu estava falando de proteção para os alunos, porque, para mim, proteção, estando em crise ou não, tem que fazer parte da carteira de investimentos de qualquer pessoa que tenha bolsa. E as proteções, elas têm que estar em carteira em épocas de crise ou não. Em épocas de crise, elas têm que estar numa parcela maior, né, do que na época que o cenário está mais otimista, mas elas sempre têm que estar presentes na carteira do investidor que tem bolsa, porque a gente não consegue prever uma crise. Vá que quando chegue a crise, a gente já tenha perdido a oportunidade de investir em proteções e seja tarde demais. Então, aproveita o meu conselho, porque eu sinceramente acho que a gente ainda não chegou no final do penhasco, então ainda dá tempo de se proteger de quedas que estão por vir. Aumenta a parcela de proteção em carteira e aí quando a gente estiver num cenário mais otimista, num momento mais otimista, a gente vende um pouco dessa proteção e retoma na bolsa. Mas no momento, lembrando, foque nas proteções e depois em aproveitar a liquidação da bolsa, nessa ordem. Agora é muito mais importante você deixar de perder do que deixar de aproveitar oportunidades de ganhar. Porque perder, gente, no cenário que a gente está inserido, a gente vai perder de qualquer jeito. Mas se você puder perder menos, faça isso. E, gente, para ajudar vocês a protegerem a carteira de vocês, eu vou deixar sugestões de fundos de investimentos de dólar e ouro aqui na tela, porque muita gente acha que investir em dólar e ouro, né, a melhor forma de se investir nesses ativos seria através da forma física, comprando o papel, né, a nota de dólar ou então as barras de ouro. E não, pelo amor de Deus, a forma física é a pior, porque a liquidez desses ativos na forma física é muito baixa. E a gente precisa de alta liquidez, porque quando o cenário voltar a ser mais otimista, a gente precisa vender esses ativos para voltar a aportar em bolsa, porque bolsa é o que pode, né, gerar uma multiplicação aí na nossa carteira. Mas enfim, vai aparecer aqui na tela algumas sugestões de fundos de investimentos de dólar e ouro para vocês investirem, tá bom? E aí, se vocês não tiverem conta na corretora em questão, é só abrir, não vai ter custo nenhum. Ou então, se vocês tiverem uma corretora que não tiver listada aqui, vocês podem ver na corretora de vocês se ela disponibiliza algum fundo que te atenda nesse sentido. Só se atente às taxas de administração, porque ninguém merece pagar taxa cara. E outra coisa, agora falando num cenário mais geral. Proteja o seu patrimônio como um todo, não só os seus investimentos. Não é hora de fazer estripulias, trocar de carro, comprar coisa desnecessária. É como eu falei, gente, a gente tá num cenário pessimista, a gente tá num cenário complicado, a gente tá em momento de crise e a gente não sabe até quando a gente vai ficar assim. Então a gente tem que ter uma boa reserva para passar por isso tranquilamente, financeiramente falando. Não use a sua reserva de emergência agora para investir em bolsa de jeito nenhum, pelo amor de Deus. A gente está num cenário muito incerto agora, então é bem provável que apareçam aí pela frente emergências que te façam ter que usar a sua reserva de emergência. Se você não tiver caixa para aproveitar as oportunidades da bolsa, por exemplo, ou então até para comprar proteções, gente, esquece isso agora, tá? Isso não é prioridade. O que é prioridade agora para todo mundo é uma boa reserva de emergência para passar por esse período. Então, se você tiver um dinheiro aí e está pensando em começar a investir, comece pela reserva de emergência. Assiste esse vídeo que vai pipocar aqui na tela para entender mais sobre isso. E se você tiver caixa e quiser aproveitar as oportunidades, eu vou dar uma dica agora para vocês. Abre os ouvidos. Não use o seu caixa todo de uma vez. Isso foi uma coisa que eu aprendi na pele agora durante essa crise. Gente, por mais que a gente não saiba onde é o final do penhasco, né? A gente nunca vai saber se a gente pode cair mais, se já tá na hora de subir. A gente nunca vai saber em que momento a gente tá. Mas, ao mesmo tempo, tudo pode piorar. Então, não use todo o seu caixa de uma vez, vai gastando ele aos poucos, né? Vai comprando as coisas aos poucos, porque se a gente tiver um momento pior do que a gente está agora, esse momento vai apresentar pra gente, na verdade, mais oportunidades ainda. Então, vai comprando e aproveitando essas oportunidades que aparecem aos poucos, porque há uma semana, 2 semanas atrás, quem diria que aquela lá seria a última oportunidade que a gente teria? A gente mal tinha noção de que a gente estava para passar aí por 6 circuit breakers.
Então, esse era o recado que eu queria dar pra vocês. Se cuidem, invistam aí, só que invistam com consciência, com responsabilidade. Não tá na hora de fazer estripulias, não tá na hora de investir mais do que você pode, não tá na hora de investir no que você não sabe. Qualquer coisa, falem comigo lá no Instagram, é só me mandar um direct ou então comenta aqui no vídeo que com prazer eu vou responder. Lavem as mãos. Usem álcool gel, tomem banho, evitem sair de casa. Enfim, gente, eu quero sempre o melhor pra vocês em todos os âmbitos. Ah, e outra coisa, agora nessa época de quarentena, aproveitem para maratonar esse canal, porque mais do que nunca eu tô trabalhando muito para trazer sempre conteúdos atualizados aqui para vocês. Então eu espero que vocês curtem, tá? Aliás, curtem esse vídeo para eu entender que vocês gostaram. Se inscrevam aqui no canal, porque isso faz toda a diferença para mim. Eu quero muito fazer com que o pé de meia fique gigante. Pé de meia fique gigante. Mas agora eu vou ficando por aqui. Um beijo bem rico e até a próxima. Tchau!